Copa do Mundo tem a capacidade de reunir inúmeras pessoas para assistir aos jogos e comemorar resultados, sejam em bares, restaurantes ou até mesmo nos locais da competição. Mas apesar de unir as pessoas em comemorações, essas tradições podem resultar em crimes por desrespeito à lei. Olha só. A Copa, inegavelmente, tem um dos melhores climas de comemoração. Quem não gosta de ver as partidas e torcer com os amigos em lugares onde tenha uma cervejinha, onde o ambiente esteja animado? Mas esse ambiente alegre pode se transformar em pesadelo. É que por ser um período festivo, em que as pessoas estão mais emotivas, o consumo de bebidas acaba sendo alto. E dessa ingestão exagerada de álcool em meio à aglomeração de gente, podem nascer crimes que, de acordo com essa advogada, já existem aqui no Brasil. Nós temos, por exemplo, o aumento do crime de roubo, do crime de furto, do crime de lesão corporal, do crime de assédio sexual, muito praticado contra as mulheres, né, em alguns lugares, do assédio, inclusive, moral no ambiente de trabalho, mas a gente também tem um aumento dos crimes de homicídio e de latrocínio também. Outra situação propícia a atitudes criminosas está relacionada ao turismo. Torcedores de diferentes nacionalidades vão ao país sede para ver os jogos da Copa de perto, nos estádios. Durante esse período, esses turistas podem cometer crimes que, às vezes, eles nem sabem que praticaram. E isso tem a ver com a cultura local. O Catar, especificamente, ele é um país que ele tem uma diferença cultural com a nossa muito grande. Então, coisas que aqui não são crime, lá são crime. O que a gente vê que é mais comum em qualquer jogo, seja um jogo do Brasil, um jogo de algum outro time local, é que as pessoas consumam bebida alcoólica enquanto assistem, né, os jogos. Lá no Catar, não. Então, isso já foi uma proibição que o Catar colocou, inclusive com uma penalidade. O mesmo serve para os turistas que vêm ao Brasil. Especificamente no Catar, país sede dessa Copa do Mundo de 2022, questões envolvendo pessoas do sexo feminino são mais importantes de serem observadas quando o assunto é infringir leis. Então, aqui no nosso país, a gente sabe, né, que como mulher, a gente anda muito confortável com a nossa aparência e a gente acaba utilizando o tipo de roupa que a gente quer. E lá no Catar, não. Lá eles têm realmente uma questão mais intimista, uma questão de violação ao direito da mulher, seja pela exposição, seja pelo toque. Por exemplo, né, lá no Catar agora, existe uma lei, né, nesse período de Copa, que homens e mulheres não podem dormir juntos no mesmo quarto de hotel. E você acaba dormindo, alguém faz uma denúncia, aí você recebe uma multa ou recebe uma penalidade. Nesse caso, é importante conhecer e entender a cultura local antes mesmo de visitar o país, para evitar possíveis atitudes que possam ser consideradas criminosas por desrespeitarem a lei. Então a gente tem a punição, a gente tem sim penas que são mais graves, penas que podem levar à cadeia, a gente tem questões que são tão graves que podem gerar extradição para que a pessoa cumpra a pena aqui no Brasil. A gente tem aplicação de multa, a gente tem retenção de passaporte. Se um brasileiro, por exemplo, comete um crime fora do país e é preso no exterior, ele deve ser assistido pelo Consulado do Brasil no local. Então, ocorreu a prisão de um brasileiro, imediatamente o consulado deve ser avisado para que o consulado possa avisar os familiares possam fazer ali, de repente, contratar um advogado mesmo, de longe, ou o advogado indicar uma pessoa de lá, porque realmente o advogado daqui, né, às vezes não tem conhecimento da cultura de lá. Já no caso de crimes que possam ser cometidos neste período de Copa, é importante que a vítima faça, em primeiro lugar, um boletim de ocorrência. Em alguns estados a gente tem a delegacia virtual, então as pessoas conseguem fazer o boletim de ocorrência de onde elas estão, utilizando um aparelho celular, ou até mesmo de casa utilizando um computador. Em outros casos, outros estados, até mesmo algumas cidades menores, a gente tem que se direcionar até um posto policial. Mas o importante é que o primeiro passo dessa pessoa, seja ela residente daquele estado, daquele país, seja estrangeiro, seja de outro estado, ela tem que registrar o boletim de ocorrência, exatamente para que a polícia possa ir em busca do objeto que foi furtado, ou até mesmo da pessoa que a lesionou, da pessoa que a assediou, e possa ir ter a questão da punição corretamente.